Mas por falar em seriedade, da forma que é falado, de interesse de todos nós, vamos chamar aqui para o próximo o Hilário Bock para falar sobre a aposentadoria do advogado. Pode vir, Hilário. Boa tarde a todos. Falar sobre aposentadoria parece, como todo mundo pensa, coisa de velho, né? Falar sobre aposentadoria nos dá a ideia de pessoas que estão na iminência de se aposentar, pessoas que pensam num planejamento de previdência em cima da hora. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, quando se fala em aposentadoria, as pessoas pensam em fazer um planejamento de aposentadoria entre 35 e 45 anos de idade. Isso é uma estatística nacional, feita pelo IBGE através de pesquisa de amostragem de domicílios. E pensar com aposentadoria com 35 anos ou 45 anos de idade já é algo totalmente prejudicial, já é tarde. Quando pensamos em planejamento de aposentadoria, hoje, com todas as mudanças que nós já tivemos, não estamos contando com as mudanças que estão por aparecer, né, já estão escritas, aliás, e tendências mundiais, as pessoas têm que pensar em aposentadoria desde o primeiro dia de trabalho. E essa é a nossa preocupação com a questão da educação previdenciária. Para a gente entender mais ou menos o contexto e ver onde a gente está vivendo, vamos pensar no seguinte: desde 1923, quando a gente teve a primeira lei no Brasil, que é a Lei Eloy Chaves, que tratou da Previdência, nós tivemos poucas alterações de lá para cá. Só que nós tivemos muitas alterações dentro da sociedade. Aquela questão da dinâmica social e da estática da legislação. Mas não só isso. Tomar medidas que não sejam populares, com mudanças de regras da Previdência Social, sempre foi uma temática que nós tivemos que conviver. Então, de lá para cá, a gente teve uma alteração muito grande. Em 1923, as pessoas pensavam em se aposentar e só em se aposentar. Porque as pessoas começavam a trabalhar numa empresa e aposentavam naquela empresa. E nós tínhamos naquela oportunidade um negócio chamado Caixa de Aposentadorias e Pensões. Num segundo momento, a partir de 1923, nós tivemos, em 1960, nós começamos a ter as previdências dentro de profissões. As pessoas que têm 50 anos, como eu, viveu com a questão do IAPTEC, do API, IAPC, IAPB, que eram institutos de previdências por profissões, porque as pessoas saíam de empresas, mas não abdicavam da profissão que tinha. De lá para cá, as coisas mudaram muito. Mais de 50% das profissões que hoje existem não existiam há 30 anos atrás. Quem diria, por exemplo, que a gente ia ter pessoal de TI, ou uma pessoa que trabalha com um processo eletrônico, ou pessoas que trabalham diretamente com questões virtuais. Isso sequer imaginava. Mas, para ter uma ideia, que hoje 50% das atividades que existem não existiam há 30 anos atrás. E, neste momento, as pessoas começaram a ter já uma segunda preocupação. Quando se aposentar e com quanto se aposentar? Se nós passarmos já de 1999 para cá, que foi ontem, para a Previdência Social, já que a gente trata no ciclo de geração, 99 não é nada, quando nós tivemos o fator previdenciário e a questão do fim da aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por tempo de contribuição, início da aposentadoria por tempo de contribuição, nós começamos a ter outro pensamento, porque as aposentadorias começaram a ser calculadas com base não só nos últimos 3 anos em que a pessoa se aposenta, mas com base no histórico de todas as contribuições que as pessoas têm. Então, hoje, qualquer pessoa que está nesta sala, qualquer pessoa que comece a exercer uma atividade remunerada, todas estas contribuições já estarão sendo incluídas no cálculo da aposentadoria. Então, nós pensamos que a aposentadoria não é mais coisa de velho. Desde o primeiro trabalho de aprendiz, 14 anos de idade, já está se planejando como vai ser a aposentadoria dessa pessoa. E pensamos, num futuro distante, daqui 20, 30, 40 anos? Não, porque pode ser um acidente do trabalho, pode ser um benefício por incapacidade, que pode acontecer no dia seguinte. E se a pessoa estiver pagando o salário mínimo, vai receber salário mínimo para o resto da vida. E se a pessoa não estiver contribuindo, nem isso vai ter. Pensamos
que, a partir de 2013, toda essa dinâmica de reforma da Previdência Social também atingiu o servidor público. Se vocês não sabem, hoje, qualquer concursado, um juiz federal, um juiz estadual, um procurador, que foi empossado a partir de fevereiro de 2013, será aposentado com o teto do INSS. E só terá uma aposentadoria maior se tiver uma previdência complementar. Nós não estamos falando de coisas que vão acontecer, não. Isso é uma reforma constitucional, uma emenda constitucional de 2013. Então, aquela história de ter aposentadorias vinculada ao valor da remuneração, isso tudo já é coisa do passado. Aquelas questões de previdência dos congressistas, de mandatos e aposentadoria, também acabou tudo. Enfim, nós já estamos com a reforma de previdência já acontecendo e outras por acontecer. E isso, naturalmente, atinge tanto pessoas que estão fora da área jurídica, como nós. Mas a legislação é uma só para todos. Já foi no final. Bom, é porque só tem 2 slides. Então, nós vamos trabalhar aqui com essa questão de aposentadoria do advogado e com algumas nuances específicas à aposentadoria do advogado, como, por exemplo, a OABPREV, né? E o antigo IPESP, que todos os advogados que estavam pagando ou estão recebendo pouco, ou não vão receber nada, porque o sistema já está em extinção e talvez não sobre aposentadoria ou recursos para manter essa aposentadoria das pessoas que estão vinculadas ao IPESP. Bom, então, vamos pensar aqui. Dentro de um cenário previdenciário, como que o advogado pode se proteger para o futuro? Já que nós, advogados, trabalhamos numa situação totalmente de risco. Nós não temos uma segurança jurídica e um salário capaz de nos manter. O que os advogados buscam, na grande maioria, é pagar menos tributo. Como qualquer profissional liberal. Médico, dentista, engenheiro, arquiteto. Quem tem condições de pagar o que quer, sempre quer pagar menos. E é claro. E nós constituímos uma pessoa jurídica e colocamos lá um prolabore de um salário mínimo e fazemos distribuição de lucros altos quando estamos em alta, não fazemos distribuição de lucro quando não temos, e no final das contas nós sabemos que quanto mais velho nós vamos ficando, menos trabalho nós vamos tendo, menos condições de trabalhar nós vamos tendo, só que as contribuições, se não forem feitas de forma adequada, vai sobrar aquele prolabore de um salário mínimo para você viver no futuro. Então nós temos que pensar aqui, não tem esse marcador, deixa eu ver, tem. Bom, nós temos que pensar aqui que dentro de um sistema de previdência social, o advogado pode se colocar em 2 situações, na previdência pública ou na previdência complementar, ou previdência complementar. A pública é obrigatória. Nós temos alguns problemas com a previdência pública, porque todo mundo acha que essa previdência não vai existir para manter os benefícios no futuro. Toda contribuição para o sistema de seguridade social, que envolve assistência e saúde, provém de um único braço, Lei 8.212. O custeio é para a seguridade social. E lá tem saúde, previdência e assistência. Nós conseguimos enxergar de forma totalmente míope a possibilidade da previdência não existir. Mas ninguém consegue enxergar que não haja, por exemplo, um hospital público, por pior que seja o serviço, para atendimento. Nós não conseguimos entender que as pessoas poderiam deixar de ter benefícios assistenciais, programas de assistência social. No final das contas, nós pensamos que tudo pode acabar, ou melhor, que nada pode acabar, só a Previdência. Como pensar se a Previdência pode acabar se tudo vem de uma única fonte de custeio, que é a Seguridade Social? Enfim, Previdência jamais vai acabar. O que vai acontecer é um equilíbrio ao longo do tempo da Previdência. E o equilíbrio da Previdência faz de 2 formas. Aumento de contribuição, redução e dificuldade de acesso aos benefícios. Aumento de contribuição não dá mais. Em média, as contribuições são 31% da folha de salários. Então, o que se tem que fazer é buscar redução de benefícios e colocar requisitos diferenciados para dificultar o acesso desses benefícios. E o primeiro deles, que nós estamos enfrentando agora, é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Idade mínima de 65 anos. E a idade mínima de 65 anos, curiosamente, é a mesma idade exigida para a aposentadoria por idade. Ora, se a aposentadoria por tempo de contribuição se atinge
com a mesma idade mínima da aposentadoria por tempo de contribuição, então, resumindo, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Óbvio, é claro. E isso vai acontecer porque o Brasil é um dos 4 últimos países do mundo que tem aposentadoria por tempo de contribuição. Nos outros países, como Iraque, Irã, a pessoa não vive o tempo suficiente para ter aposentadoria por tempo de contribuição. Então, resumindo, nós vamos acabar mesmo com a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, então, para acessar os benefícios que sobram, que é a aposentadoria por idade e benefícios por incapacidade, acidente do trabalho, o segurado facultativo, que é a figura do estagiário, né? Hoje nós vamos lembrar do estagiário, tão esquecido no momento dos direitos, né? Porque as pessoas começam a trabalhar, né? E não tem contribuição previdenciária. E o estagiário pode pagar a contribuição previdenciária como segurado facultativo. Está aqui. E ter os mesmos direitos que qualquer pessoa poderia ter. Inclusive, pagar desde o piso, que é o salário mínimo, até o teto do INSS, que é R$ 5.189, e ter os benefícios de acidente de trabalho, benefício por incapacidade, por um custo muito pequeno. Bom, já na linha de segurado obrigatório, e aí tem aquele grande problema, mas eu sou obrigado a contribuir? Sim. Até hoje, nós verificamos colegas advogados que acham que não tem que pagar a Previdência Social. Primeiro, exercer atividade remunerada é segurado obrigatório da Previdência Social. E, segundo, não raro, advogados passam por suas contas dinheiro de clientes. Para a Receita Federal, aquele dinheiro é seu. E se você não tiver uma contabilidade certa, você simplesmente está devendo para a Previdência. E um dia eles podem te cobrar. O ano retrasado foi dos dentistas, o ano passado foi dos engenheiros, né? Este ano estão pegando em cima de psicólogos. Eu não sei se estão deixando o advogado por último. Mas porque a hora que pegar o advogado, vai ser difícil explicar que você não deve. E não tem defesa. Você exerceu atividade remunerada, automaticamente você tem que pagar a contribuição previdenciária, a menos que você esteja recebendo dinheiro de lavagem de dinheiro. Né? Você vai deixar de ter previdência, mas vai ter um problema talvez maior. Né? Enfim, porque todo o dinheiro advém de receitas lícitas. Então você tem remuneração, tem que ter contribuição. E aí o que eu faço? O que o advogado pode fazer? É simples. Ou ele é empregado, ou ele é, entre aspas, não empregado. E aí ele é um contribuinte individual. Aqui no empregado é muito simples. A contribuição é descontada da folha no Olerite. Está feita ali a contribuição. Detalhe, contribuições por fora significam, salário por fora significa menos contribuição e, via reversa, menos benefícios. Né? Mas cada um é dono de si. Contribuinte individual. E aí tem, né, o autônomo, tem o simples, tem o associado, tem o sócio de serviço, tem o sócio patrimonial, associação de advogados, sociedade de advogados, enfim, qualquer figura desta é contribuinte individual. Então nós podemos definir, para não ter dúvida, né, que qualquer pessoa que exerce atividade remunerada, advogado, ou é descontado no Olerite, ou tem que pagar por conta própria. Se não pagar por conta própria, um dia pode ser cobrado. E se um dia for cobrado, a conta é pesada, porque multas de 50%, correção pela taxa Selic, né? E além do mais, vai ter que pagar. A vantagem disso tudo é que isso entra no cálculo do valor da aposentadoria. Mas não quer dizer que pagar sobre um salário mínimo também está errado. Não. O advogado pode e tem instrumentos para ter um planejamento previdenciário saudável, pagando contribuições sobre o prolabore de um salário mínimo e pegando o diferencial e investindo numa previdência complementar. E o advogado não pode ser um míope social, achar que para ele só existe a previdência da OABPREV. Esse é um grande erro. Não que ela não seja boa. Todos os produtos previdenciários são bons.
todos passam pela Secretaria de Previdência Complementar, da Secretaria do Ministério da Previdência Social, que era o ex-Ministério da Previdência. Enfim, a gente tem instrumentos para isso. O que não se pode fazer é comprar gato por lebre, e os advogados têm que ficar escaldados com isso, haja visto que já aconteceu com os advogados com a questão do IPESP. Então nós temos aqui a previdência aberta e a fechada, né? Dizem que previdência complementar é igual esfirra, né? Tem aberta e fechada. E o nome é claro, olha, aberta é para qualquer pessoa. Fechada, ela tem duas naturezas. A fechada pode ser por vínculo empregatício, Previ, Petros, qualquer previdência que está envolvida relacionada com o vínculo empregatício, que não é o caso dos advogados. Para ter uma previdência fechada, os advogados tiveram que fazer uma instituição de uma previdência. Então nós chamamos de previdência complementar, que é a antiga previdência privada, porque ela deixou de ser privada, porque juízes, promotores, delegados, empossados depois de 2013, terão que fazer uma previdência complementar, que será pública. Então, deixou de ser privada, porque tem pública e privada. Dentro da privada, nós temos a aberta e fechada. Dentro da fechada, nós temos aquelas decorrentes de vínculo empregatício e temos aquelas decorrentes de instituição de uma previdência. O que a OAB fez? Fez uma previdência complementar instituída, dizendo quem pode contribuir para ela. Até aí, uma maravilha. O que o advogado pode fazer se ele tem contribuições baixas e tem uma arrecadação, tem honorários altos? Uma previdência complementar. Aí ele vai lá na OAB-Prev e fala, a taxa de administração é zero, a taxa de carregamento é zero, portanto, eu vou pegar essa porque eu não pago nada. Ótimo. Aí você vai lá e compra um PGBL. Vamos primeiro definir o que é PGBL. PGBL é um plano de previdência, plano gerador de benefício livre, PGBL, plano gerador de benefícios livres, onde você pode investir dinheiro e transformar isso em renda no futuro. Detalhe, quer seja qual for o plano, você vai pagar o imposto de renda no resgate, 27,5% de imposto de renda. Então, você tem que começar a pensar se vale a pena você investir para no final receber menos 27,5%. Bom, aí o que acontece? O PGBL, ele permite que você abata no seu imposto de renda 12% de tudo que você ganhou durante o ano. Gente faz o PGBL para ter restituição no imposto de renda. É uma ótima ferramenta fiscal e tributária para isso. Mas, pense bem, se você faz declaração de imposto de renda no modelo simplificado, quanto que você pode abater? O desconto padrão. Nada. Então, comprar um produto da OAB-Prev, para quem faz declaração de imposto de renda simplificado, é simplesmente jogar dinheiro fora. E eu posso dizer para vocês, porque eu chamei um vendedor da OAB-Prev para me oferecer o produto. E ele não sabia disso. Então se vende gato por lebre para advogados, e poucos advogados sabem disso também. Então, qual é a saída? Procura uma previdência complementar aberta, porque lá você tem o VGBL, ou então você muda a sua declaração do imposto de renda. Então, resumindo, quem tem um plano de previdência da OAB-Prev e faz declaração de imposto de renda no modelo simplificado, está comprometendo o planejamento previdenciário, e isso é para o resto da vida. Ou você muda a sua forma de tributação, ou você sai desse plano. Porque simplesmente estar lá, porque tem garantia da OAB, é duas mentiras. Primeiro, porque as contas são separadas e a OAB não garante nada. Ela apenas instituiu o plano. E tem muita gente pagando coisas que não vão receber no futuro. E não pode dizer que não foi avisado, porque lá no site da Secretaria da Previdência Complementar ou da SUSEP tem essa explicação. Então ninguém pode dizer que não foi avisado. E todos os planos para serem vendidos têm que ser homologados. Bom, então sobra a previdência aberta, que também não é um mau caminho. Óbvio que lá você tem taxas de administração, lá você tem taxas de carregamento, que
Se você for usar de um PGBL, use sim a OAB-Prev. Para isso ela é boa. Mas, se não for o caminho, você tem que pensar num VGBL, que é Vida Gerador de Benefícios Livres, para quem faz declaração no imposto de renda simplificado. Agora, eu faço no completo e estou jogando lá mais do que 12% de ganho por ano. Um exemplo, ganhei R$100 mil por ano, eu posso abater 12 mil do imposto de renda. E se eu ganhei 200? É 12%. Eu posso, então, fazer um PGBL na OAB-Prev, até 12% da minha renda anual bruta. E a diferença, fazer um VGBL na Previdência Complementar Aberta, estamos começando a conversar na mesma língua. O que eu quero deixar claro é que a gente tem aqui um grande arcabouço de legislação previdenciária para que o advogado possa fazer um planejamento previdenciário saudável e está deixando de utilizar. E muitos advogados, principalmente em começo de carreira, acabam se vinculando aqui como contribuintes individuais, recebendo contribuições ou honorários, do convênio da assistência judiciária da OAB com o Estado de São Paulo. E muitas vezes as contribuições são inferiores ao salário mínimo, R$ 8.848. E simplesmente, o que acontece? Esse tempo não é computado para fins de aposentadoria, porque contribuições inferiores ao salário mínimo têm que ser completadas. Eu contribuí durante 10 anos, abaixo do salário mínimo, não é nada. E as pessoas acham que contribuindo por aqui está resolvido o problema. Tem que se fazer uma análise específica disso tudo. Bom, resumindo, se nós quisermos fazer um planejamento previdenciário, temos que saber quanto estamos contribuindo desde o primeiro honorários ou o primeiro salário que a gente recebe até o dia em que vai se aposentar. E verificar e saber exatamente aquilo que as pessoas precisam ter para ter um planejamento completo, saindo da Previdência Pública, indo para uma complementar, se precisar. E como se faz isso? É simples, né? Na parte prática da história. O que o advogado precisa fazer quando sair daqui para começar a fazer um planejamento previdenciário? Primeira situação. Quem pensa em previdência, pensa para o futuro. Mas se nós não pensarmos para o passado, nós não saberemos o que temos no presente para saber o que vai ser do nosso futuro. Trazer para hoje tudo que nós temos do passado. Para saber tudo que nós temos do passado, tenha sido a pessoa um servidor público ou uma pessoa da iniciativa privada, ela tem todas as informações que ela precisa de graça no site, lá no INSS. No INSS existe um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde constam todos os vínculos empregatícios que as pessoas tiveram, todas as contribuições que elas fizeram desde 94, porque é desde quando o cálculo vai ser feito. A partir daqui, a pessoa sabe o que ela tem na vida dela, vai encontrar os hiatos ali, os buracos que podem ser indenizados e aumentar o tempo de serviço e verificar a viabilidade disso. E quem quiser pode cadastrar no próprio INSS uma senha chamada CAD-senha. E através dessa senha você obtém as informações de dentro de casa, pelo próprio computador, que é o mais ideal. Todo ano você pode fazer um balanço da sua vida previdenciária. Bom, quem é correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal consegue essas informações no próprio caixa eletrônico ou pelo celular. Lá estão todas as informações que vocês tiveram da vida inteira. A partir daí, é saber quanto tempo de serviço tem, para saber quando vai se aposentar. Para isto, é preciso fazer cálculo de tempo de serviço. E o Estado é bom, ele nos ajuda. O site do INSS, por exemplo, tem um simulador de tempo de serviço. Você entra lá, digita todas as informações que você tem da sua vida inteira, mas amanhã, no dia seguinte, se você errou um mês, vai lá corrigir, você tem que digitar tudo de novo, porque ele não salva. E se você um dia exercer uma atividade insalubre, perigosa ou penosa, ele não converte tempo, justamente para não avisar que a pessoa vai se aposentar mais cedo. E se você tem uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, leve, moderada ou grave, que você se aposentaria mais cedo, ele também não aponta isso. Para suprir tudo isso, eu construí um aplicativo, www.temposerviço.com.br, está disposto na internet, é de graça. Joga lá todas as informações, salva um e-mail e toda vez que você quiser atualizar, seu e-mail recupera as informações. Se você quiser
fazer novas alterações, é só recuperar. Se quiser saber se tem atividade especial, insalubre, pessoa com deficiência ou não, é só informar que você vai ter respostas adequadas a cada uma dessa situação. O segundo passo é você saber quanto seria a sua aposentadoria hoje. Simulação da renda mensal atual e futura. Para isso, o site do INSS é bom. Se você jogar todas as informações e mentir para o site, dizer que você tem a idade e o tempo de se aposentar, ele te dá a resposta certa. Né? Então, detalhe, você tem que mentir a informação. Bom, isso a gente é bom, né? A gente omite a informação, não omite, mente. Então, diz que você tem 35 anos, ou a mulher diz que tem 30, de contribuição, coloca a idade lá para aposentar, se for o caso, que você vai ter quando completar o tempo, e ele te dá a informação perfeita. E aí você tem uma ideia do que você tem. Estou vendo tudo isso de graça. Aí, se você sabe que a sua aposentadoria não vai ser aquilo que você imaginava na sua vida, aí você entra no site da SUSEP. Lá tem um simulador de previdência complementar, PGBL e VGBL. Se o que melhor se apontou para você foi um PGBL, ótimo, você pode comprar uma OBPrev. Senão você vai para outro sistema. E se está no OBPrev e não foi o caminho, então é hora de sair. Finalmente, para a gente concluir, você vai ter um planejamento previdenciário e todas essas informações existem em sites oficiais. Né? Só não confie no tempo de serviço, que é a base de tudo, porque o do INSS, de fato, não te dá as informações adequadas. Em resumo, qualquer pessoa pode ter um planejamento previdenciário saudável se começar cedo. Não espere os 35 ou 45 anos, como estatisticamente se mostra como o brasileiro faz a informação. Atingi meu tempo e concluí o material. Obrigado, gente, pela atenção. Boa tarde, pessoal. Saúdo aqui as autoridades presentes, os professores, na pessoa da minha querida professora Márcia Mendes, que eu me recordo todos os dias das lições de Direito do Trabalho. Tá aqui o dia todo no Congresso, realmente magistrados com essa humildade que a gente precisa. Saúdo também todos os advogados na pessoa do Dr. Paulo Ortega, Dr. Lima, agradeço o convite. E parabenizar o professor Hilário, foi uma palestra muito esclarecedora. Chamaria atenção para uma coisa que ele falou no começo, que é a tal da... A gente fala tanto para os nossos clientes da advocacia preventiva. E nós cometemos a falha de declarar no nosso imposto de renda aquele limite, a maioria, né? Nós declaramos na declaração do imposto de renda o limite da isenção. Muitos no início da carreira fazem isso. E para o INSS recolhemos o salário mínimo. Então isso que ele disse, de uma forma bem simples, na verdade ele deu um toque muito importante para todos nós. A Receita Federal, com a unificação dos sistemas, eles estão pegaram os médicos, os dentistas, ainda é manual, né? Eles ainda têm uma funcionária em Ribeirão que manualmente cruza as informações, mas muito em breve isso tudo estará integrado. O fato é que a contribuição para o INSS é compulsória. Então, se você declara que você ganhou R$2.000 por mês no imposto de renda, como que você recolhe o INSS sobre o salário mínimo? Esse é um ponto. E aí que ele diz que não tem defesa. Você já declarou que ganhou R$2.000. Então, a Super Receita simplesmente vai lançar a diferença. Não é isso, professor? Então, esse foi um toque muito importante que ele deu. Quer complementar alguma? É isso aí, pessoal.